Queridos, eu quero ler com os amados, ou para os amados irmãos, Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Eu creio que a grande maioria conhece essa passagem. Talvez não esteja lembrada, mas a partir do momento que eu começar a ler, você vai, ter a sua memória refrescada. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 1, Mateus 7, 1 em diante, diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Dentro de um relacionamento, qualquer relacionamento que seja, por mais que seja um relacionamento no comecinho, onde há somente as flores, existe sempre alguma divergência, existe sempre alguma diferença por serem mentes diferentes ao observar. De um lado está o sexo masculino, com uma estrutura, com uma missão, com uma natureza, e do outro lado está o sexo feminino. Já vemos aí opostos, já vemos aí diferença. De um lado está uma pessoa que foi educada por uma determinada família, recebendo informações, recebendo educações, tendo uma cultura familiar daquele determinado ambiente. Do outro lado, uma pessoa em alguns pontos em comum com aquela, mas na sua grande parte sendo diferente, porque o costume de família para família ele é muito variado, E aí quando os dois se unem, na verdade, tomados por um desejo, tomados por um amor, estão vindo um para a vida do outro para somar, para contribuir, para um torcer pelo crescimento do outro, Haja vista que o homem ele tem muito mais dificuldade, porque a mulher, quando ela vê o homem tendo sucesso, ela se alegra e ela investe para que o homem tenha mais sucesso. Infelizmente, existem ainda, embora estejamos vivendo em um tempo de fácil informações, existe homem ainda que se sente incomodado quando a mulher começa a crescer, quando a mulher começa a pegar dinheiro, quando a mulher começa ou passa a ganhar mais do que ele, e aquilo acaba incomodando. Mas haja vista que nós chegamos um para a vida do outro para nós contribuirmos, para nós impulsionarmos aquela pessoa ao bem, ao crescimento, à prosperidade, a pessoa sendo uma pessoa fortalecida com uma estrutura psicológica, e aí então tudo quanto cerca esta pessoa seja algo também que venha crescendo junto com ela. Nós não nos juntamos com alguém para nós sermos uma pedra de tropeço.
Nós não nos juntamos a alguém para nós verdadeiramente dividirmos ou subtrairmos, né, daquela pessoa. A família dela ou a família dele lutou em todo o tempo para que houvesse crescimento, né, para que houvesse prosperidade, para que houvesse acertos, muito mais do que erros. Agora, quando se une com alguém, é claro que se faz importante que seja alguém que venha para somar, que venha para contribuir, que venha para investir, né? O homem, ele pega e decide, desejoso, não só falando, porque falar, qualquer pessoa pode falar. Agora, as obras contra fatos não há argumento, e obras, elas são incontestáveis. Você está entendendo? Elas são incontestáveis. Então vamos passar então por aquele desejo, por aquele amor, daquilo não só que muitas vezes nós desejamos para nós, porque quando nós amamos, aquilo que nós desejamos para nós, na verdade, fica em segundo plano. Aquilo que a pessoa deseja passa a estar para nós em primeiro plano, porque nós queremos contribuir com ela, né? Não viemos, nós não entramos, nós não estamos na vida de absolutamente ninguém para nós subtrairmos, para nós impedirmos, para nós servirmos de pedra de tropeço, nem tampouco de escândalo. Mas vem à baila a seguinte pergunta: e quando isso acontece? E quando o relacionamento ele passa a ser vivido justamente na subtração? Quando o relacionamento ele passa a ser vivido de forma injusta? Que aquele que veio para contribuir agora está levando embora. Leva embora o sossego, leva embora a paz, leva embora a finança, leva embora o sono, leva embora a vida. Porque um, na realidade, puxando as energias do outro, acaba o que? Matando. A pessoa muitas das vezes está dentro de um relacionamento, mas ela está morta, por conta da quantidade de subtração, né? Por conta de inúmeros e sucessivos erros e falhas que foram cometidos, e a outra pessoa está totalmente ferida. Mas o que fazer? Onde estão as nossas responsabilidades quanto a isso? Pois bem, eu vou logo puxar a questão, o lado masculino na questão, nesse assunto, melhor dizendo. Porque eu, como homem, segundo a palavra de Deus, como o cabeça da família, como a principal pessoa, como o gestor familiar, né? Digamos assim, eu tenho responsabilidades. Só que o que complica muito um relacionamento é porque quando eu conheci ela, quando você conheceu ele, você estava no aguardo, criando expectativas que você iria fazer a sua parte e ele iria fazer a dele, ou vice-versa. Mas agora a coisa não está sendo assim. Ele não está cumprindo com as responsabilidades dele, principalmente daquilo que ele prometeu fazer, e também porque ele não faz, ela também não irá fazer. Mas dentro do relacionamento nós temos responsabilidades. Essas responsabilidades, elas abrangem as tarefas domésticas, elas abrangem a área financeira, administrativa do casal, da família, os bens, que no caso agora passam a ser de ambos. Ela alcança a nossa área emocional, mas nós sempre somos aqueles que vamos fazer de acordo com o passo que aquela pessoa vai dar. Nós colocamos muitas desculpas e nós nos escondemos atrás daquelas coisas que aquela outra pessoa não fez.
Então exatamente ela não fez, eu também não irei fazer. É claro que o homem, ele sai pela manhã, chega à tarde, muito cansado, vem meio-dia, algumas vezes quando há possibilidade, se não passa o dia fora. Quando chega em casa, ele quer descansar um pouco. Só que é injusto que, assim como ele passou o dia trabalhando, a mulher, seja ela uma profissional, né, em uma outra formação ou uma profissional do lar, ela também passou o dia trabalhando. Ela também quer descansar um pouco. É claro que quando ela trabalha fora, ele não vai poder ajudar. Quando ele trabalha fora, ela não vai poder ajudar. Mas quando estão os dois juntos dentro da casa, as responsabilidades, elas são iguais. E nós acabamos muito batendo de frente porque a responsabilidade da louça é da minha esposa. A responsabilidade da comida é da minha esposa, da casa da minha esposa, da roupa é da minha esposa, do lavar, do passar, do guardar. Tudo é da minha esposa. Mas eu preciso olhar para mim e ver que se verdadeiramente eu quero não só agradar, mas eu quero mostrar que amo e eu estou totalmente disposto a construir juntamente com aquela pessoa, do lado daquela pessoa, eu vou o quê? Eu vou somar com ela. Muitas das vezes eu estou cansado, mas eu vou fazer. Porque algumas pessoas têm dificuldade de abrir a boca e dizer eu te amo. Elas têm mais facilidade de mostrar com atitude. Outras, muitas das vezes, têm facilidade tanto com atitudes quanto com palavras. Outras, por sua vez, já não têm nem com palavras, nem tampouco com atitudes. Existem aí um conjunto, né, de pessoas, tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Mas a Bíblia que nós acabamos de ler, a palavra que nós acabamos de ler, amados, ela diz o seguinte, eu li Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O versículo 2 diz, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, a medida com a qual você medir, você será medido. Eu não posso viver dentro de um relacionamento diante daquilo que eu classifico, que eu julgo como justo ou como injusto. Porque dentro de qualquer relacionamento nós temos tarefas, nós temos responsabilidades. Quando a Bíblia fala a respeito da mulher e ela no tocante ao ser o vaso mais frágil, a Bíblia diz que nós devemos amar, cuidar dela como Cristo ama e cuida da igreja. Você já pensou isso? Infelizmente tem muito homem machista que pega a palavra de Deus, que porque ela fala, mulheres, sedes submissas aos vossos maridos, e aí se sobrepõe, achando que porque é o homem, ele é o manda-chuva incontestável, ele está acima de tudo e de todos, toma as suas decisões sozinho, faz as suas escolhas sozinho, muitas das vezes sai, e se ela pergunta, não quer dizer para onde ir, mas antes de entrar no relacionamento não saberia que seria assim. Então, se eu quero sair sem dizer para onde eu vou, se eu quero pegar o meu dinheiro e gastar com que eu bem entenda, sem dar satisfação para ninguém, então eu não caso. É melhor ficar dentro de uma legalidade do que eu viver uma vida de tormento, tanto para mim por ser cobrado, como para a pessoa que cobra, que pede resposta e que não recebe absolutamente nenhuma. Ou seja, a Bíblia diz, escute, a Bíblia diz que uma casa que luta contra si própria, contra si mesma, ela não prevalece, ela não subsiste. Por quê? Porque ali naquele conjunto de pessoas existe verdadeiramente um cabo de guerra. O homem puxa para sua vez a brasa para debaixo da sua sardinha, a mulher puxa por sua vez a brasa para debaixo da sua sardinha, e ali fica aquele cabo de guerra. E o inimigo fica, aplaudindo, feliz da vida, porque ele sabe que
por intermédio desse comportamento, ninguém vai chegar a lugar nenhum, e é justamente isso que ele quer. Porque se ele grita, ela grita também. Porque se ele apedreja, ela também, por sua vez, quer apedrejar. Porque se ele ofende, ela não vai ficar por baixo, não fica calada. Eu vejo pessoas dizerem, infelizmente, ainda tem gente que verbaliza o seguinte: eu não respeito nem minha mãe, eu não obedeço nem meu pai. Quem é tu? Ou quem és tu, melhor dizendo, para querer exigir, para querer impor, achar que eu sou teu objeto, achar que eu sou tua propriedade. Mas espera um pouco. Não precisa haver harmonia, e a harmonia não é uma balança justa, não é algo nivelado. As responsabilidades e palavras de um, elas precisam caber em um mesmo efeito do outro, porque não existe homem, ou não existe casamento ou relacionamento no qual o homem é 70%, ele é 80%, ele é 90% e a mulher somente 10, 20, 30, não. O casamento, o relacionamento, ele é 50% de cada um. Ela é 50% e ele é 50%. Um vai estar completando o outro. Mas quando o funcional não está dessa forma, então sendo apresentado, principalmente praticado, há um desequilíbrio nesse relacionamento. Por quê? Porque as responsabilidades de um não estão sendo praticadas, porque as responsabilidades do outro não estão sendo praticadas. Tá, pastor, eu já entendi, mas eu faço o quê? Não espera ele fazer para que você faça. Não espera ela fazer para que você faça. Não, mas se eu fizer assim, eu vou estar acostumando mal, porque ele nunca fará. Existe uma arma que é infalível. Existe uma ferramenta que é infalível. Existe comportamento, existe atitude que, para que o relacionamento ele seja construído e ele seja vivido de uma forma plena, que a partir desse momento que nós aplicarmos, colocarmos em prática, vai entrar em evidência, vai entrar em movimento, vai funcionar. Não tem como, não terá como ser impedido. A própria palavra de Deus diz, o próprio Deus fala o seguinte: que diremos, pois, se eu não estou enganado, Romanos 8:32, que diremos, pois, à vista dessas coisas, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você é a mulher que coloca as tuas responsabilidades dentro do teu emocional, as tuas responsabilidades dentro das tarefas domésticas, as tuas responsabilidades dentro da área financeira ou qualquer outra área da tua vida, se você coloca a prática com sabedoria disso tudo e usa algo chamado oração, atrai a presença de um Deus poderoso que realmente deseja, pode, quer fazer, o que vai dar errado? Nós temos responsabilidades em vários âmbitos, em várias áreas do nosso relacionamento conjugal. É claro que o meu esposo está construindo um novo quarto, ele com as suas próprias mãos está construindo. Vejo meu esposo ali, sozinho trabalhando. Eu não sei trabalhar com massa, eu não sei fazer isso. Não posso carregar um monte de tijolos, mas eu posso trazer de um em um, de dois em dois. Porque existem responsabilidades quanto a isso daí. Nenhuma mulher quer um homem parado, uma pedra de tropeço, um peso a ser carregado. Quer um companheiro, um ajudador. O homem, por sua vez, quer uma auxiliadora, uma adjuntora, esposa. Você sabe o que significa a palavra esposa? Significa aquela que cerca. Esposa significa aquela que cerca. E cada um tem a sua responsabilidade. Não, mas eu sou homem, estou super, hiper, mega, maxi, ultra cansado. As mãos dela estão inchadas. Ela fez a comida nas últimas, mas a louça está ali em cima da pia. Eu não posso colocar na minha cachola o seguinte pensamento: não, hoje ela não está bem, mas amanhã ela vai estar. Não dá para lavar a louça hoje, amanhã ela lava.
Não cabe então a ótica do eu posso lavar? Não cabe então a ótica de que eu tenho responsabilidade para com aquela pessoa, de contribuir com ela, de fazer com que ela se sinta bem ao meu lado, de fazer com que ela se sinta protegida por mim e confortável, e que não seja eu a gerar o pânico, medo, traumas na sua vida, na sua alma, que muitas das vezes, porque tem uma dificuldade, por ser o vaso mais frágil, uma dificuldade psicológica, aquilo vai perpetuar como ferida durante anos da sua vida, e serão anos de um relacionamento que não será vivido plenamente. Mas se a Bíblia diz que um reino que luta contra si próprio não prevalece, não subsiste, muitos casamentos não estão o quê? Prevalecendo, não estão o quê? Crescendo, não estão o quê? Prosperando, porque dentro de si há uma guerra, há uma luta. Ambos têm responsabilidades, têm tarefas, mas sempre alguém se recusa a fazer. É importante você observar que não é porque ele se recusa a fazer que você não deva fazer, que não é porque ela se recusa a fazer que você não deva fazer. Chamo eu a tua atenção, amado, que existe um conjunto de coisas pelas quais ou nas quais nós temos responsabilidade. Mas existe uma, e a maior e a mais importante de todas elas, que faz com que qualquer casamento seja um relacionamento frustrado, que faz com que qualquer casamento seja uma união, uma junção de insatisfações, que faz com que esse ou aquele outro casamento dê com os burros na água. O que, pastor? Eu tenho responsabilidade de levar o alimento, eu tenho responsabilidade de dar o carinho, eu tenho responsabilidade como homem de dar proteção, eu tenho responsabilidade de quando tem medo, de quando tem insegurança, eu estou ali, eu sou o porto seguro. Mas a minha maior responsabilidade, tanto minha homem quanto qualquer pessoa, no caso homem e mulher, é de levar Deus para o relacionamento. A principal responsabilidade que nós temos é de levarmos Deus para o casamento. Você já convidou ele inúmeras, tantas, perdeu a conta, para que ele acompanhe você até a casa de Deus, para que um domingo vocês tirem para ir à casa do Senhor, e todo o tempo ele enrola, fica no hoje e amanhã, chega do futebol tarde, chega do trabalho tarde, usa o argumento do cansaço. Ele nunca vai. Porque ele nunca vai, você também não vai. Então ele não traz Deus para dentro da casa, para dentro do relacionamento, e você também não está trazendo, não está levando. Por quê? Porque você aguarda a atitude dele, o companheirismo dele. Mas quando virá esse companheirismo? Eu quero chamar a tua atenção que precisa começar isso por alguém. Se não começar por ele, tem que começar por ela. Se não começar por ela, tem que começar por ele. Porque senão este cabo de guerra vai acabar arrebentando e para ambos os lados, cairão. Você está entendendo? Nós temos responsabilidades inúmeras, imensas, até mesmo infinitas, no tocante a viver nesta terra. Mas igual a responsabilidade de trazer a presença de Deus para dentro do relacionamento. Porque cada uma pessoa com um DNA diferente, uma impressão digital diferente, cada uma pessoa com uma cultura, digamos, por assim dizer, diferente, embora haja uma grande adversidade, cada um tem um manual de como lidar, de como tratar, de como fazer, de como principalmente conquistar. Porque no começo foi uma conquista. Namoro significa estudo. Um estava estudando o outro e um estava o quê? Buscando conquistar o outro. Quanto tempo faz que você não come um chocolate? Quanto tempo faz que você não recebe uma caixa de bombom? Mas no começo era assim. Era ou não era? Por que parou?
Porque muitas das vezes é deixado cair na mesmice, no costume, no comodismo, e não é trazido aquelas coisas que, mesmo sendo as mesmas, elas nutrem, elas alimentam. E você sabe que toda planta que não é o que molhada, ela morre. Antes, porém, existia um esforço para conquistar. Agora fica no tipo, se tu quiser mudar, tu muda. Se tu quiser fazer, faz. Se tu não quiser, não faz. Me perdoe a expressão, estou pouco me lixando, porque agora estou o quê? Totalmente desinteressado. Estou totalmente desinteressado. Mas se ele parar, não pare você, mulher. Se ele parar, não pare. Se ele não faz, faça. Porque as tuas responsabilidades são tuas responsabilidades. As deles são deles. Estão para casar. Você com isso vai estar praticando a palavra quando diz que nós devemos ajudar o próximo. Ele é o próximo que está mais próximo. Ela é o próximo que está mais próximo de você. Para que a primeira mão a ser estendida seja dela. Para que a primeira mão a ser estendida seja dele. E a maior responsabilidade é aquilo que temos que ter não como necessidade, mas como prioridade em nossa vida. O quê? Levar Deus para dentro do relacionamento, levar Deus para dentro do casamento, porque as entidades, os demônios, o inferno está aí em atividade, em movimento, querendo fazer e trabalhando com veemência, com força, tomando atitude, montando estratagema, como você queira falar, para destruir você, para fazer com que você viva uma vida amarga, uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida de ferimentos, que você olha para fora e você não consegue ver o sol, você não consegue ver o brilho das coisas. Você abre a tua janela pela manhã, o dia está maravilhoso, está tão lindo, o sol está tão... E você pensa consigo mesmo, o dia está tão lindo, mas você não consegue dizer bom dia, bom dia, sol. Que coisa maravilhosa, glória ao teu nome, Jesus. Assim como esse dia, a luz do dia, os raios, o VA, o VB e etc e tal, estão entrando na minha casa, estão tomando conta da nossa existência. Entra, Senhor, e toma frente do meu casamento. Entra, Senhor, e toma frente do meu relacionamento. Aquilo que eu não estou sabendo, me ensina. Aquilo que eu não sei perguntar, mesmo assim me fala, me revela em sonho, me dá visão, me dá entendimento, me dá compreensão, me dá sabedoria, porque eu sei que a tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não espere ele fazer, faça você. Não espere ela fazer, faça você, porque isso não é atitude que vai fazer você se rebaixar, nem tampouco vai ser atitude que vai estar humilhando você. E se tiver no positivo da coisa, a palavra de Deus diz que aqueles que se humilham, ou seja, os humilhados, serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Pedro escreveu dizendo: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, porque no seu devido tempo Ele vos exaltará. Quando Deus exaltará o teu casamento, quando Deus exaltará o teu relacionamento, quando Deus levará a manifestação do Espírito Santo dele para dentro do teu lar, quando você convidar, quando você olhar para você e ver que você tem inúmeras responsabilidades, mas a principal, a maior de todas elas é levar Deus para o teu relacionamento. Porque se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. E se o Senhor não trabalhar na construção, em vão trabalham os que buscam edificar. Os que trabalham para edificação estão trabalhando em vão. Que tal eu me calar mais e eu fazer mais, ou falar menos e fazer mais? Minha parcela de contribuição para esta sociedade, para esta instituição chamada casamento. Porque o que é que os filhos estão assistindo? E o que é que os filhos estão ouvindo? E como serão os filhos dos teus filhos? E a Bíblia diz que os filhos, eles são herança, e os netos são a coroa. É uma glória de Deus manifestada.
Mas como só existem dois senhores, se não for Deus agir, é o outro lado. Quem domina o teu casamento? Quem é o Senhor do teu relacionamento? Tudo isso depende das tuas responsabilidades. Eu quero orar por você. Tu és soberano, Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és perito em perfeições. Tu és perito em agir com perfeição. Tu és um maestro que conduz com leveza, que nos guia a entoarmos canções, a levantarmos e unirmos acordes que vão verdadeiramente ter harmonia e produzir coisas que acalmam, coisas que verdadeiramente não são deste plano, desta terra, deste mundo físico. O importante dentro das minhas responsabilidades, de todas elas, ouço a Tua palavra e ela me diz que com a medida com a qual eu medir, eu serei medido. Que eu não devo julgar para que eu não seja julgado. Que verdadeiramente todos nós estamos no banco dos réus. Não existe o melhor, não existe o 70%, 80%, 90% de um relacionamento. Ele é 50% e ela é 50%. Um depende do outro, um precisa do outro. Nós temos e precisamos olhar dessa forma. Muitas das vezes nós não conseguimos porque não estamos tendo como principal responsabilidade te convidar para dentro do casamento, para dentro do relacionamento. Mas nessa noite eu te peço, por minha vida e pela vida de todos quantos estão acompanhando o programa Caminhando com Jesus, Deus, entra neste relacionamento, porque a Tua presença, ela manifesta a luz, e a luz manifestada, ela vai afastar as trevas, e é tudo que precisamos, porque quem anda na luz não tropeça. Abençoa este casamento, esse relacionamento, faz ressurgir, vivifica, restaura, renova, faz aquilo que somente Tu sabes e podes fazer. Coloco diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todas as vidas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, seja pelo rádio, seja pela live. Quero te pedir a Tua bênção também por esta rádio, Salvaterra FM, a bênção da vida do Rick Cabral, a bênção da vida do meu diretor Jorge Alves e todos quantos aqui trabalham. Abençoa com Teu poder, dá uma noite de sono, uma manhã de bênção e de vitória. Assim eu te peço, te louvo, exalto e agradeço. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém, Jesus.